Necrochorume, você já ouviu falar? Eu sou a Gisele Penido, sou química e engenheira ambiental, diretora técnica da empresa Ecoslife e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os cemitérios. Vocês sabiam que os cemitérios podem ser grandes fontes de problemas sociais e risco grave à saúde humana? Pois bem, os cemitérios são instituições de alto risco de contaminação ao meio ambiente. Se não tiver um bom projeto bem elaborado que considere a sua localização, sua profundidade do lençol freático e, é claro, o tipo de solo, esses cemitérios podem provocar risco grave à saúde humana e ao meio ambiente também. Para começarmos esse assunto tão emblemático pela sociedade, vou começar falando sobre a definição do tema. A palavra cemitério tem origem do grego cometerium e do latim cometerium, que significa dormitório, lugar onde se dorme, recinto onde se enterram e guardam os mortos. Com o advento do cristianismo, o termo tornou sentido de local de descanso, que após a morte seriam todos à espera do juízo final e o dia que teríamos grandes surpresas. Quais são os tipos de sepultamento que nós temos hoje? Hoje nós encontramos dois tipos de sepultamento. O primeiro, chamado de inumação, que é o ato de enterrar o cadáver em uma cova aberta, aterrada, com uma profundidade de mais ou menos de 1,5 metro. E o segundo é o chamado de tumulação, que é o ato de sepultar o cadáver em gavetas construídas parcial ou totalmente subterrânea, com uma profundidade mais ou menos de 5 metros. Hoje nós encontramos 3 tipos de cemitérios. Os cemitérios mais antigos surgiram aproximadamente há 10 mil anos antes de Cristo, em forma de túmulos coletivos. Hoje nós temos os cemitérios que são chamados de cemitério tradicional, onde encontramos as sepulturas, os mausoléus, os túmulos construídos alto em mármore, os cemitérios parques, também chamado de cemitério jardins, e os cemitérios verticais, que são aqueles cemitérios que são ambientalmente corretos, que seguem uma legislação específica, onde o corpo é colocado de forma vertical em gavetas. Mas o que é o necrochorume? O necrochorume é um fenômeno transformativo do corpo humano. O nosso corpo, enquanto vivo, ele permanece em equilíbrio com o meio ambiente. Porém, após a morte, o cadáver sepultado, seja por inumação ou por tumulação, se transforma e tem os tecidos do corpo destruídos por bactérias e enzimas decompositoras da matéria orgânica, resultando na dissolução gradual e na liberação de gases, líquidos e sais para o meio ambiente. Os fenômenos transformativos acontecem 24 horas após a interrupção do oxigênio nas células e dura alguns meses, podendo chegar a vários anos, dependendo da ação ambiental. O processo de putrefação do corpo inicia-se com a ação de bactérias endógenas intestinais. Essa putrefação ela é influenciada por vários fatores, como, por exemplo, a idade do morto, a composição que o corpo desse morto tinha, se era um corpo obeso, se era um corpo fumante, o tipo de sepultamento, se ele foi numa inumação, se ele foi sepultado por tumulação e qual foi o tipo da causa da morte. A decomposição natural ela acontece numa sequência. A primeira fase é o chamado de período de coloração. O que é esse processo? É um processo que inicia por uma mancha verde na fossa ilíaca direita, que é a região onde fica o nosso intestino grosso, e logo se expande para a cabeça e membros. É uma mancha esverdeada, causada pela reação do gás sulfídrico com a hemoglobina, formando a sulfamethemoglobina, que é um produto de formação necrópsica. Este período dura até 7 dias após o óbito. A segunda fase é chamada de período gasoso. É a fase em que os gases desenvolvidos no interior do cadáver
espalham-se pelo corpo. Aí o cadáver começa a estourar. Ocorre a ruptura das paredes abdominais, muitas vezes com ruído, parecendo estouro mesmo. Esse período dura em torno de 5 semanas e começa a partir dali a liberação de gases como o metano, o gás sulfídrico, o dióxido de carbono, a fosfina, a amônia e a mercaptona. Logo após esse período gasoso, nós entramos com o período qualiquativo. É a fase em que o necrochorume é formado. Ocorre a dissolução das partes moles dos cadáveres pela ação das bactérias e da fauna necrófaga. O que seria essa fauna necrófaga? Seria a composição de germes putrefativos, larvas, insetos que consomem o cadáver nessa fase de putrefação. Nessa fase, o cadáver perde o seu corpo, formando um líquido chamado de necrochorume. Mas qual é a composição do necrochorume? O corpo humano adulto, com cerca de mais ou menos 70 quilos, forma de 30 a 40 quilos de necrochorume. Um líquido denso, viscoso, ele é mais pesado que a água, que contém 16 mil gramas de carbono, 1.800 gramas de nitrogênio, 110 gramas de cálcio, 500 gramas de fósforo, fora toda a matéria orgânica que é capaz de contaminar o meio ambiente e gerar um risco grave à saúde humana. Como que o necrochorume contamina o meio ambiente? O necrochorume é um líquido muito denso, viscoso. Ele não se prende à parte óssea do corpo. E ele, a partir do momento que vai encontrando um caminho livre ali no solo, ele vai infiltrando, vai penetrando. Se não tiver nenhuma forma de barragem, uma argila ou um objeto que consiga fazer uma barreira física, esse necrochorume, ele vai penetrando o solo, vai encontrando o seu caminho até chegar no lençol freático. Em função dessa viscosidade, da densidade que o necrochorume tem em relação à água, formam-se plumas de contaminação, que podem disseminar pelo solo saturado, com velocidade variável e atingir distâncias significativas. Esse necrochorume, ele atinge o lençol freático com bactérias, vírus, substâncias químicas nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Como que a gente pode evitar a contaminação por necrochorume? Os cemitérios novos precisam seguir ao pé da letra, ser fiel à legislação. E os cemitérios antigos precisam contratar um bom serviço de gerenciamento de área contaminada, fazer as remediações necessárias, fazer as investigações de solo e água subterrânea e o seu monitoramento. Com isso, a gente consegue minimizar os riscos que essa contaminação pode trazer para a sociedade. O necrochorume hoje gera consequências gravíssimas para o meio ambiente e para a saúde humana. Primeiro que nós estamos falando de substâncias nocivas, putrescina, cadaverina, substâncias orgânicas e inorgânicas, que atingem o lençol freático. Hoje, boa parte da população usa de forma irregular a nossa água subterrânea, seja através de poços clandestinos, sem autorização, pega aquela água que não recebeu uma tratabilidade, consome essa água contaminada, gerando doenças gravíssimas como febre tifoide, disenteria e até mesmo câncer. Os cemitérios antigos hoje, por não terem recebido uma legislação adequada e terem crescido de forma desenfreada no meio da cidade, hoje precisam sofrer um processo rigoroso de monitoramento de área contaminada. Então, hoje, os cemitérios precisam adotar medidas paliativas para que os novos sepultamentos aconteçam de uma forma preventiva, controlando assim o risco de novas contaminações, seja através de pastilhas que as próprias funerárias colocam junto à coluna do cadáver, que são pastilhas feitas por bactérias heterotrófitas que começam a comer aquele necrochorume na hora da sua formação, seja através de mantas especiais que, quando começam a reagir com o necrochorume, formam gel, fazendo uma aderência daquele necrochorume na manta, não permitindo que ele infiltre o solo e chegando ao nosso lençol freático,
ou seja através de ductos coletores que faz o caminho do necrochorume a postos de recepção. Passamos por uma fase hoje complicada, que é a questão pandêmica, a questão do Covid-19. Hoje os corpos que foram recentemente sepultados são corpos que já receberam uma carga viral muito forte. Hoje a EcosLife ela possui expertise total no gerenciamento de áreas contaminadas, em especial cemitérios, participando de todos os processos do gerenciamento, que vai desde a avaliação preliminar, investigação confirmatória, detalhada, avaliação de risco, projetos de remediação e monitoramento. Você que mora perto de um cemitério ou que convive nas redondezas de um cemitério, não coloque a sua saúde em risco. Faça denúncias ao Ministério Público para que os gestores tomem providências e medidas para que nosso meio ambiente seja protegido e a nossa saúde seja zelada.